Olá, pessoal. Vamos começar mais um AfraCast, dessa vez um assunto bastante importante, trilho aberto de voucher. É uma implementação que está sendo feita pela Abex, e aí, em parceria com eles, a gente está criando esse AfraCast para dizer o que é e o que tem que ser feito. Seguramente vai afetar todo o processo de vendas, de identificação. Então, vamos começar um bate-papo aqui super tranquilo. Eu vou até começar a chamar as pessoas para participar. Gostaria de chamar primeiro o Alessandro Rabelo e o Renato Yanaga, ambos da Abex. Bem-vindo, Alessandro. Olá, boa tarde. Renato. Obrigado, Edgar. E vou trazer também para o palco aqui o Wilton Brito e o Alexandre Luz, vindos pela AFRAC, e que vão complementar esse time que vai conversar bastante sobre esse novo processo de tratamento do voucher, que é esse trilho aberto. Tá certo? Ele passa de privado para aberto. Então, vou passar a palavra agora para o Alessandro. Alessandro, a palavra é tua, pai da criança. Comece, por favor, pode começar a tua apresentação. Olá, muito obrigado, Edgar. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os colegas, Renato, Wilton, Alexandre. Acho que aqui a gente, como indústria, né, representando aqui a Abex, e aí todos os participantes da Abex que trabalharam aí nos últimos anos, né, que é um trabalho de alguns anos, desenhando e construindo o novo trilho de aceitação para o voucher, e compartilhar um pouquinho com todos aqui onde estamos, próximos passos e evoluções, e também aí tentar esclarecer aqui para todos os colegas alguns impactos que a gente já identificou, que seria importante aí compartilhar com todos para estarem preparados aí para esse novo produto que está chegando aí no mercado. Se vocês puderem, por favor, colocar. Bem, muito obrigado. Então, pode, nossa agenda, né? Então, o novo trilho de voucher, né? Só um pouco de contexto para todos, é que nós tivemos um consenso, né, entre todos os participantes da Abex sobre a criação desse novo trilho de aceitação para a participação dos arranjos de benefícios abertos, né? A criação desse novo trilho, ela é resultado da alteração da legislação que permitiu que produtos das características PAT e aí, consequentemente, auxílio e cultura pudessem também ser utilizadas em arranjo aberto. E aí, pela natureza dos produtos aos quais eles possuem vamos dizer, uma aceitação restrita, não são produtos de ampla aceitação, e também possuem características econômicas e particularidades diferentes dos produtos tradicionais, a solução de indústria foi a criação de um novo trilho técnico, né, de aceitação dos arranjos de benefício, o que a gente chama novo trilho voucher. Então, desde 2023, nós de indústria estamos trabalhando no que a gente chama de um modelo transitório. Então, os produtos de benefícios em arranjo aberto já estão rodando no mercado desde 2023, e agora chegou exatamente o momento para que a gente consiga começar a implementação desse trilho dentro do trilho definitivo e rodar sempre com o produto voucher. Algumas particularidades, né? Tem um cenário regulatório incerto, né? Algumas notícias aí de mercado sobre alteração desses modelos. Isso também foi um fator super relevante que toda a indústria utilizou dentro da construção desse novo trilho. E o desenvolvimento desse novo trilho já está em andamento por grande parte da indústria, inclusive nós já temos credenciadores com a solução em produção, as quais a gente já está numa fase de piloto avançado. Muito obrigado por passar para o próximo slide. Como que nós estamos hoje, né? Então, nós começamos agora, dia 2 de abril, uma
uma abertura do que a gente chama de modelo de convivência, né, o período de convivência. Esse trilho, ele iniciou, modelo de convivência iniciou dia 2 de abril, com transações em POS, TEF, para os credenciadores que já possuem a prontidão técnica. E esse período de convivência, ele segue até 31 de julho. A partir de 31 de julho, nós temos aí a expectativa que todas as transações de benefícios de arranjo aberto, elas sigam pelo novo trilho voucher. Como mencionei, é um trabalho de toda a indústria, que vem aí nos últimos 2 anos desenhando. Então, dentro desse período de convivência, a aceitação ela mantém a coexistência dos trilhos tradicionais de crédito e ou débito, independente se o terminal está atualizado ou não. É um modelo que é o nosso modelo tradicional de transitório, né? Ele permanece caso o estabelecimento ou o cartão não esteja habilitado. Então, isso é importante para que a gente não cause aí nenhuma ruptura de aceitação para o consumidor. Por favor, se puder passar para o próximo slide. Só para compartilhar com todos os colegas, o modelo de convivência, né, da experiência de convivência, é que nós construímos aqui 4 cenários, onde a gente parte na horizontal, o estado de prontidão da credencial do consumidor, seja o plástico ou o mobile, e na horizontal, o estado de prontidão do terminal da solução de captura lá do ponto de venda. Começando da superior esquerda até a inferior direita, superior esquerda eu parto de um cenário onde eu tenho o plástico, né, a credencial do consumidor, ela está atualizada, e o terminal do estabelecimento comercial também está atualizado. Então, a transação ela acontece através do trilho voucher. Normalmente, ela tanto o processo de autorização quanto liquidação acontecendo dentro do trilho voucher. Se eu vou no superior direito, eu tenho plástico atualizado, porém eu tenho a solução do comércio desatualizada. A transação ela não ocorre no trilho voucher, ela ocorre nos rails tradicionais, crédito ou débito, tanto autorização quanto liquidação. Quando eu vou para o inferior esquerdo, eu tenho o plástico desatualizado e o terminal atualizado. Mesmo eu tendo o terminal apto à aceitação, o consumidor não tem a sua credencial atualizada, então a transação segue no modelo tradicional de crédito débito, tanto para autorização quanto liquidação. E o último cenário à direita é onde eu tenho ambos desatualizados e a transação ela segue este modelo de crédito ou débito, que é a natureza do modelo transitório. Eu tenho aceitação, porém, ela se mantém no modelo transitório. Próximos passos da indústria com relação ao tema, né? Então, existem uma frente muito forte da ABECS com relação à comunicação. Então, desdobramento em todos os fóruns de emissores e credenciadores da ABECS, desdobramento para todas as associações de varejo, por exemplo, que estamos aqui com os colegas da FRAC, que nos abriram essa oportunidade e compartilhar com vocês. Entrevistas e mídias da ABECS. Recentemente, a ABECS, na divulgação dos resultados, esse tema foi abordado. Tem um posicionamento da solução do arranjo aberto junto aos nossos reguladores, que é importante, tanto o Ministério do Trabalho, o Ministério da Fazenda e Banco Central estarem com o mais completo entendimento de todo esse movimento de indústria, de todos os detalhes, como o desenho da solução técnica, como ela funciona, qual o principal objetivo da função, né? E tem uma governança junto com a ABECS e todos os participantes, que é a publicação de uma normativa específica para o trilho voucher e os arranjos de benefícios abertos,
Nós temos aqui reuniões periódicas do GT, né, o nosso grupo de trabalho de arranjos abertos, para suportar todo o processo de abertura do novo trilho, da gente migrar do modelo de convivência para um modelo definitivo junto aos estabelecimentos comerciais e uma padronização de reporte ao Banco Central a partir de 1º de agosto, considerando que essas transações hoje dos benefícios de arranjos abertos, elas não são reguladas, portanto, elas são transações que não necessitam de ser reportadas ao Banco Central. Pode passar, por gentileza. Um outro ponto importante para compartilhar com todos também é que nós criamos uma padronização da lista dos MCCs aptos à aceitação desse produto de benefícios, né? Então, cada MCC, de acordo com a modalidade a qual ele se destina, por exemplo, alimentação, refeição ou cultura, que são os produtos hoje elaborados, e para que a gente consiga ter uma padronização independente de qual bandeira e de qual emissor. Se é um produto benefícios de arranjo aberto, ele segue exatamente essa mesma padronização. Esse já é um dos princípios importantes da regulamentação de benefícios, a qual a indústria garante a interoperabilidade. Se um estabelecimento está apto a aceitar um produto de voucher de um arranjo aberto 1, ele automaticamente aceita produtos de arranjo aberto de uma marca 2 ou uma marca 3. Então, acho que isso é importante, essa padronização. Se você puder passar aqui, a gente só agora percorre a lista dos MCCs específicos. Pode passar, por favor. Aqui são os MCCs de cultura. Eu acho que aqui, do ponto de vista de material, esse basicamente é o material que nós preparamos, bem simples, e gostaria aí de ver com os colegas se tem alguma dúvida, alguma pergunta que a gente possa, e também abrir para todos os participantes aqui, para que a gente possa aproveitar uns minutos aqui e fazer um debate com relação aos temas que nós abordamos aqui. Maravilha, Alessandro, muito bom. Acho que uma introdução breve, mas mostra exatamente todo esse tratamento, e agora de uma forma dentro de um arranjo aberto mesmo. Eu ia até brincar com você, que falei assim, olha, eu já vi que o MCC, que é o Merchan Category Code 7929, são bandas e artistas. Eu estou aqui, tá certo? Então, tá tranquilo. Mas eu acho que o Alexandre tem uma pergunta a fazer. Alexandre, você quer começar? E aí a gente vamos deixar leve, um bate-papo tranquilo. Então, eu acho que isso seguramente vai chegar para o nosso espectador mesmo. Perfeito, obrigado, Edgar. Acho que pensando aqui no nosso público, né, na sua maioria, automações comerciais, e que também atendem ao varejista, né, ao varejista comercial no final do dia, acho que a dúvida deles está mais no sentido de o que muda para eles, né? Sabemos que o trilho voucher tem alguns benefícios para o portador do cartão, que também acho que vale a pena mencionar, mas para o varejista e para o proprietário de automação comercial, acho que eles têm essas dúvidas de que vai mudar, quais são os impactos, como eles se preparam. Acho que vale a pena a gente mencionar um pouquinho e debater sobre isso. Obrigado, Alexandre. Só respondendo o Edgar aqui, né, se ele se afiliar lá como estabelecimento comercial de banda, podemos usar o Vale Cultura aí, né, para aceitação aí de pagar quando ele estiver tocando a banda lá, gente. Obrigado, Alexandre, pela sua pergunta. Eu acho que do ponto de vista do consumidor, primeiro, que você mencionou rapidamente aqui, né, eu acho que o grande benefício para o consumidor é primeiro ele ter múltiplos produtos disponíveis através de uma única credencial, um único plástico, é um exemplo. Ele pode ter dentro do mesmo plástico ali um produto pré-pago ou crédito, dependendo, ou débito, dependendo do emissor.
e ele ter os produtos agregados de benefícios ali, então ele consegue concentrar uma experiência muito mais simples de utilização para ele em um único plástico, né? Acho que não obstante aqui, não somente o consumidor, mas também o RH, né, que consegue concentrar uma gama de benefícios para o seu colaborador através de uma solução extremamente simples, né? Então acho que esse é o grande ponto ali de melhorias para o consumidor e RH. Estabelecimento comercial e automações, um dos grandes pilares do produto, do trilho voucher, vamos dizer assim, é garantir, primeiro, né, a conformidade total com a regulamentação dos produtos de benefício, aonde ele pode ser aceito e como ele pode ser aceito, e dos arranjos abertos e da total transparência para o estabelecimento comercial. Hoje, alguns produtos trafegam como crédito, como débito. Então, a nossa proposta é criar mesmo uma função, né, de captura de voucher para o estabelecimento comercial e ele ter total transparência de todo este volume que é trafegado através dessa função de benefícios. Por algumas razões, esses produtos eles podem ter condições de negociação comercial diferenciada comparado com crédito e débito do ponto de vista do estabelecimento comercial. Então, super importante é ele ter total transparência daquilo que ele está aceitando nesse trilho voucher e toda a parte de negociação comercial que ele tem, seja a mesma negociação, seja uma negociação diferenciada, ele ter ali as informações para que ele tenha total transparência. Acho que esse é um ponto super importante. E dentro da indústria, nós tentamos, né, pegando a experiência de alguns emissores de arranjo aberto que possuem soluções, de trazer uma melhor experiência ao consumidor e também automaticamente para o estabelecimento comercial. Hoje, muitas soluções, o consumidor ele escolhe, eu quero pagar no voucher, eu vou pagar no alimentação, refeição, cultura. Você vai criando passos, que são passos relativamente simples, mas são passos adicionais dentro da jornada de aceitação do estabelecimento. Então, quando você pega um estabelecimento, um restaurante de alto movimento, aquele 5 segundos adicionais de um passo em um momento de pico, aquilo ali você cria uma fila e assim por diante. Então, o que a gente trouxe foi inteligência, mais inteligência para a solução, onde eu tenho uma lista definida de ramos de atividade e o consumidor, ele simplesmente vou pagar com voucher e ele pode inserir ou aproximar o cartão e toda a inteligência para identificar qual ramo de atividade, qual bolso do dinheirinho do consumidor que aquela transação precisa ser processada, ela acontece de forma automática pelos emissores. Então, a gente quis aí trazer um pouco uma melhor experiência, tanto para o consumidor quanto para o estabelecimento comercial, além de total transparência. Desculpa uma resposta longa, mas de trazer todo um contexto desses 2 anos de trabalho de indústria. Legal. Obrigado. Posso fazer uma pergunta aqui? Vamos lá. Bom, primeiro aí, parabéns aí à equipe da FRAC aí pela iniciativa e obrigado, né, aos amigos da Bex também pela participação aí, pela disponibilidade, enfim, um assunto super bacana aí, relevante aí. E bom, eu queria perguntar para o Alessandro como é que está essa situação do trilho voucher, né? Se já está, essa solução está padronizada já para toda a indústria de pagamentos, como é que está esse processo, né? Obrigado, Wilton. Essa eu diria para você que foi grande parte do trabalho da Abex junto desses últimos anos foi exatamente a gente conseguir criar uma padronização daquilo que é possível se padronizar. Pequenas particularidades, sim, existem de cada um dos instituidores de arranjo de pagamento, mas se você olhar o core da solução,
ele é muito padronizado, independente de qual instituidor de arranjo, com o intuito técnico exatamente de minimizar o impacto para todos os participantes da cadeia, sejam credenciadores, os próprios emissores, software houses de TEF e câmaras de compensação, que essas transações são liquidadas nas câmaras de compensação, automações comerciais. Então, o intuito foi de criar o máximo possível de uma padronização técnica. Um exemplo aqui, a tabela de MCCs, que a gente conseguiu criar uma padronização. E aí, com isso, em um momento que algum principal participante ele consegue desenvolver uma solução para um instituidor de arranjo, o impacto para replicar aquela solução para outros instituidores de arranjos ele é minimizado, ele é muito minimizado. Então, sim, teve um trabalho forte de toda a indústria para que a gente conseguisse fazer uma padronização. Legal. Eu, como usuário, né, portador do cartão, como é que eu sei que eu estou com um cartão atualizado? O que muda para mim? Eu vou ganhar um cartão novo do meu RH, como você mencionou? Tem alguma mudança nesse sentido? Obrigado, Alexandre. Sim. O que acontece como nós já estamos trabalhando há uns 2 anos, nessa solução, muitos dos cartões emitidos de um tempo para cá, eles já foram emitidos considerando este novo trilho voucher. Então, muitos consumidores, eles nem sabem, mas eles já estão com seus cartões atualizados. Que é o que a gente chama que a função está ali adormecida, esperando o momento certo de acordar. Para aqueles portadores aos quais ainda não possuem o cartão atualizado, à medida que a gente vai passando o tempo, chegando próximo da data do modelo de convivência, os emissores efetuarão a troca dos seus cartões. É um processo extremamente simples, sejam cartões físicos ou cartões de formas digitais, através de wallets, mas sim, o consumidor ele vai receber as credenciais novas para ele utilizar e vai ser comunicado com antecedência pelos seus emissores a partir de qual data, qual função ele precisa utilizar. Maravilha. Bom, Alessandro, uma pergunta agora na parte em termos práticos. Foi criado toda essa nova mensageria no trilho aberto. Ela já está, imagino que ela vai impactar com certeza as aplicações de ponta, a forma de receber, a própria integração com o TEF ou com os apps dos Smart POS. A minha pergunta é, primeiro, isso já está implementado? Tá certo? Ou seja, uma software house que assistir esse nosso AfraCast, ela já vai poder começar a trabalhar isso e deixar a aplicação dela pronta? Essa é a primeira parte, aí depois eu vou complementar com o seguinte, falar, uma coisa é a implementação da solução, a outra é a substituição de campo, a gente sabe que é o mais doloroso, e aí, obviamente, todo time tem que estar preparado e, obviamente, acho que a própria indústria, nesse ponto, é que tem que se preocupar em levar essa mensagem aos merchants, aos varejistas, tá certo? Para que eles ajudem a fazer esse processo. Mas a primeira delas é se isso já está implementado, se as empresas de software já podem começar a trabalhar, ou já devem, né? Então, por aí. Ok, Edgar. A maioria das empresas de software, da software house de TEF, elas estão em processo de implementação, imaginando que algumas já implementaram para um instituidor de arranjo e estão ali naquela fase de replicar aquela implementação para os demais, né, seguindo o modelo de padronização. Nós, como indústria, já conversamos com algumas empresas de software house de TEF que estão fazendo ali
a análise de impacto para implementação, algumas já implementaram. E o próximo passo é a gente ter essas software de TEF concluindo a sua implementação e certificados com os credenciadores. É o que a gente estima que vai acontecer agora entre maio e o final de junho. Entre maio e junho é o cronograma que a gente vem trabalhando com as empresas de TEF, e julho seria ali uma parte de testes, vamos dizer assim, com credenciadores e automações comerciais. É um processo que já está avançado, já tivemos contatos com as principais empresas de software de TEF, e também acho que, independente disso, estamos à disposição para que a gente possa auxiliar da forma como as empresas de software entenderem que a gente consiga auxiliar, seja com debate técnico da indústria como um todo, a gente regrupa lá na BEX, coloca todos os participantes, credenciadores, arranjos de pagamento e emissores para auxiliar nesse processo de desenvolvimento. Mas a gente deve ter isso tudo concluído agora, até julho, e depois partir para o que você comentou, que já respondendo a segunda parte da sua pergunta, que é a última milha, né? Que é o deployment na última milha. E o deploy na última milha, ele acaba sendo priorizado de acordo com seja uma demanda específica de um estabelecimento comercial ou de uma região, ou a própria demanda de volumetria de transações, para que a gente consiga, como indústria, ir atualizando aqueles estabelecimentos que tenham uma maior volumetria de transações. Perfeito. Então, eu acho, vamos dizer, um recado que seria bastante interessante é a empresa de automação, que tem o software do PDV, primeira coisa, ela entra em contato com o seu fornecedor de TEF ou o app de Smart POS para saber se essa solução está implementada, tá certo? Uma vez tendo esse cronograma, essa agenda de implementação, aí seguramente ele vai poder dar sequência. Alexandre, quer complementar? Exatamente. Claro, eu trabalho aqui numa empresa que possui o TEF, então a gente está sabendo um pouquinho dessa movimentação de mercado. E aí, acho que é importante ressaltar aqui um ponto importante, que é uma mudança de uma prática comum desse nosso segmento. As automações comerciais, elas costumam fazer o que a gente chama aqui de pré-seleção da forma de pagamento. O que é a pré-seleção? Tanto no autoatendimento, quando existe um operador de caixa manuseando o sistema de automação comercial, e o cliente informa que esse pagamento será com voucher, é comum nessa pré-seleção informar o débito na automação comercial. Então, a automação comercial faz a chamada de TEF, iniciando a transação no TEF, como débito nessa forma de pagamento. Então, através dessa prática, o que muda nessa operação? Quais são os alertas que a gente faz para as automações comerciais que fazem essa prática, né, de pré-seleção de forma de pagamento e têm o hábito de usar o débito, selecionar a função débito quando um portador solicita o pagamento com voucher? Quais são os alertas que a gente precisa passar para eles? O que eles precisam fazer de mudanças? Acho que isso é uma informação importante para a gente passar aqui. Ótimo ponto, Alexandre. Realmente essa é uma informação esse é um ponto muito relevante, né? E é um impacto que a gente já tem mapeado. Hoje existe, quando você olha a experiência do consumidor e ele vai num ponto de venda que tem um POS de um determinado credenciador, ele possui uma determinada experiência. Se ele vai num TEF no supermercado, ou qualquer outro varejista que utiliza um TEF, para pagar com o mesmo cartão, ele tem uma experiência diferente. Um ele escolhe voucher, o outro ele escolhe débito. O que nós propusemos é ter uma experiência única desse consumidor, independente aonde ele paga, desde o POS, no TEF e também no e-commerce. Então, acho que essa é a grande
é uma proposta de você equalizar a experiência do consumidor e um ponto importante na perspectiva do estabelecimento comercial. Transação de voucher, mesmo no mundo hoje, e transação de débito, elas são transações que elas possuem características e modelos de negócios completamente diferentes. Então, a segregação da transação do voucher, separando do débito, é exatamente para dar total transparência para o estabelecimento comercial e ele não tenha nenhuma dificuldade futura do ponto de vista de conciliação, para ele ter toda a validação daquilo que ele tem acordado com o seu provedor, está sendo executado e com total transparência. Então, e também futuramente, né, que impacta muito mais os credenciadores, os emissores e os instituidores de arranjos, ter uma transação voucher sendo identificada como voucher desde o momento que ela nasce no estabelecimento comercial até o momento que ela chega no banco emissor, que ela percorre toda a cadeia e a gente consiga ter reportes corretos, seja para reguladores como o Banco Central, até informações de indústria, caso o Ministério do Trabalho, por exemplo, o Ministério da Fazenda, solicitem aí informações de volumetria transacionadas nos arranjos PAT, auxílio e cultura, uma vez que você tem essa segregação técnica que a gente fala da transação desde o momento que ela nasce até o momento que ela é liquidada, você dá uma total transparência para todas as entidades da cadeia. Eu acho que esse e a mesma experiência para o consumidor final, independente de qual modalidade ele esteja utilizando. Alessandro, é importante essa parte bastante importante, e eu acho que nada melhor do que a indústria poder transmitir esse recado, principalmente para a última milha, dizendo: existe uma mudança de operação, ela, como você colocou, ela é necessária, mas ela vai impactar a sua operação no recebimento, na boca do caixa. Você vai criar um botão a mais de voucher, você vai receber, e essa mensagem tem que ser passada exatamente para facilitar o deployment, a instalação de tudo que estiver sendo gerado nos terminais de pontos de venda. Então, eu acho que esse é um pedido mesmo para que isso fique claro que vai existir uma mudança operacional, que ela é necessária, como você colocou, ela está dentro de um processo mais novo, mas que isso seguramente vai dar o apoio, vai mudar ali, mas dá o apoio a ter toda essa identificação. Exatamente. O Alessandro, eu queria também você falasse um pouquinho, né, reforçasse um pouquinho a questão do prazo, né? A gente está desde abril aí num período de você chamaram de convivência, né? Que é um período de transição, de preparação, né? Mas o dia 31 de julho acaba esse prazo de convivência, né? E aí como fica, né, esse processo, os cartões, os estabelecimentos de repente que ainda não tiverem totalmente adequados ali, né? E o Edgar comentou bem também, né? Qual o caminho ali, né? Acho que o Edgar comentou bem aí esse ponto aí, que assim, talvez centralizar essa comunicação, eu como uma empresa de automação comercial, um fornecedor de tecnologia, com as empresas de TEF também, né, para que eles possam também dar o apoio necessário ali e entender se já estão todos já preparados, porque é uma cadeia, né, então todo mundo tem que estar preparado ali, né. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do prazo aí, só para o pessoal entender um pouquinho também ali como vai ser essa jornada aí. Exato, Wilton. O prazo de convivência é exatamente o prazo para que a gente efetue testes e garanta aí que todos os participantes estão tecnicamente preparados, né, para suportar o trio técnico. O que a gente tem acordado de indústria é que, a partir de 1º de agosto, os produtos benefícios deveriam utilizar o trilho voucher. E nós temos uma frente com a BEX, onde nós temos reuniões periódicas com todos os credenciadores, né, que possuem a interação com as softwares e que possuem a interação com as automações, para a gente ir monitorando exatamente as evoluções, né, o cronograma de desenvolvimento de todos os principais participantes, para que a gente consiga ter aí um conforto que essa data é uma data possível de ser atingida, vamos dizer assim.
Então, existe sim um acompanhamento, é uma data ambiciosa, a gente sabe que tem bastante ajuste que precisa ser feito, tem deploy de última milha, mas até o momento aqui o que a gente não tem é um red flag que levante aqui um alerta para a gente, falar, olha, não conseguimos cumprir essa data, e aí, óbvio, a gente tem aí, caso isso aconteça, a gente tem todos os fóruns da ABEX e de indústria para a gente rediscutir e avaliar impactos caso isso aconteça. Perfeito. E, bom, tá, um ponto acho que eu vejo como importante também, Alessandro, é essa disponibilidade fantástica de vocês de estar conversando aqui. Seguramente a gente tem que já planejar uma próxima, um novo AfraCast, uma apresentação após a liberação em produção, né? Então, a gente já começar a colocar e provavelmente a gente vai ter mais informações em relação a todos esses players, aos TEFs, aos apps de Smart POS que vão estar acessando de forma direta. Então, eu acho que vale a gente ter isso e sempre manter esse canal informado. Lembrar, a gente conhece bem, todo mundo aqui sabe que uma implementação dessa ela é bastante complexa, né? Quando eu falo complexa, não o software, mas é o levar isso até a última milha, até a boca do caixa, e é legal que a gente esteja, todos nós aqui, disponíveis para ajudar o processo. Então, sugestão teremos mais uma lá na frente quando liberar. Não, sem dúvida, Edgar e time. E reforçando aqui, né, estamos à disposição, seja para a FRAC como um todo, como associação, seja para algum associado que queira tratar algum tema específico, toda a ajuda aqui do time ABEX todo que está envolvido nesse projeto, para que a gente consiga exatamente como indústria alcançar esse objetivo e fazer essa entrega para o mercado como um todo, a qual a gente acredita muito que vai ser uma entrega relevante. Perfeito. E ainda em relação, agora falando um pouquinho só dos plásticos, a ideia de prazos, ou seja, os plásticos também vão começar a entrar em produção, tão logo a gente tem esse processo finalizado, ou não? Eles aguardam algum percentual de atualização de campo para poder fazer isso? O que nós temos aqui, em um primeiro momento acordado com os emissores, é que a gente tem assim, um percentual de atualização, porque como a gente está falando ali do consumidor final e com temas, com um produto que é um produto sensível, né, é o trabalhador comprando o alimento ou comprando a sua refeição do dia a dia, então a gente tem que realmente, como indústria, garantir que não vai ter nenhum impacto e nenhuma ruptura de aceitação para esse consumidor. Do ponto de vista técnico dos emissores, eles estão preparados, estão aqueles que já não são 100% ainda, já estão quase ali em sua totalidade, os cartões trocados e remetidos, já suportando com a aplicação de voucher dormente ali, para que simplesmente o consumidor ser avisado, a partir de tal data ele já pode utilizar. Não, fantástico. Inclusive, só para reforçar aquele teu slide, que você tem um eixo plástico, outro eixo terminal, ou seja, terminais atualizados vão atender plásticos anteriores e os atuais, tá certo? Então, exatamente. Deixar essa colocação clara para todas as empresas de software, para que eles não atrasem esse processo. Ou seja, o terminal atualizado vai atender ambos. Exatamente. Bacana. E essa é uma preocupação sempre do pessoal, né, Edgar? Porque vamos dizer, eu atualizo, né? E aí para de funcionar, então, na verdade, não tem impacto nenhum, né? Então, podem seguir todos com a atualização que não tem impacto com relação ao legado aí, né? O parque atual também. O modelo foi desenhado, Wilton, exatamente dessa forma, né? De manter uma convivência para não impactar nem o consumidor, deixar de ter o produto dele aceito e também o estabelecimento comercial ter alguma ruptura de aceitação de um produto. Perfeito. Perfeito. Isso é um dos pontos principais. E a gente sabe, quando a gente fala na instalação no POS, no deployment mesmo
da versão é sempre um processo delicado. Então, quanto menos a gente tiver que agir na ponta, melhor. Um exemplo disso é que, vamos lembrar que o software que está na ponta desse varejista, vou falar sempre, vamos dizer, na nossa nomenclatura, quer dizer, dos merchants, na realidade, o software que está desse varejista lá, nem sempre é o último, tá certo? Então, existe sempre um risco de, numa atualização, ele brecar alguma coisa, parar um terminal. Por isso que eu falo, o mínimo que a gente puder levar de impacto à troca no final, na última milha, seguramente a gente vai ganhar em alegrias aí. Certeza. Bom, Alexandre, Wilton, mais alguma colocação? Sim, acho que reforçar aquilo que a gente comentou antes, né, de lojistas procurarem seus provedores de pagamentos, automação comercial, seu adquirente, se você usa uma maquininha, um Smart POS. Para saber mais, se tiver dúvidas ainda, procurar o seu fornecedor de CEP. Acho que o mercado todo está se atualizando, entendendo mais sobre essas mudanças. Então, reforçar que busquem seus parceiros, seus fornecedores, para saber sobre as atualizações, o que muda, enfim. Acho que todos estão preparados aí para apoiar. É isso aí. E colocar aqui o canal da FRAC também, né? Acho que como grupo de meio de pagamento aqui, como canal também, né? Para as automações, para as empresas, os parceiros, né? Os associados, também nos acionarem aí. A gente faz também essa ponte com a Bex também, para tentar ajudá-los aí, enfim, com as empresas, com os participantes aí. A gente sabe que, como o Edgar falou, é sempre um processo que envolve várias partes, né? Então tem todo um processo que tem que ocorrer de todos os lados. Então, integrações, enfim, a gente está aqui como entidade aí, como apoio aí para todos aí no que precisar nesse assunto também, tá? E um ponto importante, a gente tem que lembrar que principalmente as software houses de automação, elas estão com uma missão grande de implementação de reforma tributária. Então, não só reforma tributária, mas tem CNPJ alfanumérico, tem uma série de coisas. Então, o máximo que a automação consiga concentrar em uma versão, para que não tenha que fazer vários deployments seguidos, melhor. Então, a ideia é se planejar, conversar, ver, se planejar, já colocar isso no trilho de desenvolvimento, tá certo? Porque seguro vai para campo com uma versão definitiva. Bacana. Alessandro, mais algum, Renato, querem complementar com alguma coisa as considerações finais? Acho que basicamente agradecer vocês, agradecer a FRAC aqui o espaço, né? Em nome da Abex aqui, todos os participantes, que estamos à disposição para ajudar e auxiliar em todo o processo de implementação e deployment desse novo trilho voucher. Agradecemos mesmo a oportunidade. Maravilha, eu que agradeço essa parceria da Abex com a FRAC, eu acho que é uma parceria long term mesmo, então a gente, quanto mais próximo estivermos, trabalhando esses cenários de forma conjunta, a gente vai facilitar todo esse processo. Isso aí. Desculpa, Edgar, pode comentar. Pode ir à vontade. Vai lá, Wilton. Não, eu ia só complementar o seu convite, né? Falar que a gente vai fazer outros eventos também, né? Para dizer, e aí fica o convite aí para os amigos da Bex também, né? A gente vai incluí-los aí em vários outros eventos e vários outros momentos aí também para a gente reforçar esse trabalho aí. E agradeço também em nome do GT de meio de pagamento. Aí, desculpa, Edgar, acabei de... Maravilha. Não, perfeito. Bem colocado, Wilton. Aceito. Obrigado, Wilton. A gente que agradece aí. E só para finalizar, não vamos esquecer de mencionar quem não é associado da FRAC, está assistindo, é empresa desse cenário. Estamos deixando aí um QR Code. O QR Code é da Thalita, que é responsável pelo relacionamento. Entre em contato com ela, seguramente ela vai conseguir te apresentar tudo, os benefícios dessa associação e seguro que você vai ter muita vantagem. Pessoal, quero agradecer a todos e nos colocar para a próxima aqui. Muito obrigado, um abraço. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Obrigado a todos, um abraço.